Após uma longa espera, jornalista Beto Almeida, moradores e as pessoas que têm acesso ao município de Horizonte pela BR-116 já estão vislumbrando o dia em que será liberado o acesso da alça do viaduto para quem entra no município de Horizonte. As informações chegam agora com o repórter Ednardo Lemos. A ordem de serviço foi dada em 30 de maio de 2009, exatamente 30 de maio de 2009. Foram 12 anos para a conclusão da obra. A previsão inicial para ficar pronta era de 9 meses. Passou por 4 presidentes, Lula, Dilma, Temer e conclusa no governo Bolsonaro. Quanto ao viaduto, está parcialmente liberado e dará acesso à cidade de Horizonte, como também o retorno da rodovia. Esse viaduto já foi, já veio, para cima, para baixo, começou, parou, ficou em situação de abandono, enfim, foram muitos os transtornos com esse vai não vai. Em fevereiro de 2021, a comitiva do presidente Jair Bolsonaro veio ao Ceará, precisamente na cidade de Tianguá, para assinar ordem de serviços de várias obras inacabadas. E uma delas foi o viaduto de Horizonte. Hoje, 9 meses depois, o viaduto está parcialmente liberado, aonde os motoristas terão acesso melhor para a cidade de Horizonte. Quanto à inauguração, não se tem ainda informação se o governo virá ou não fazer a entrega desta importante obra para a região. Com informações direto da Agora FM, Ednardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, uma boa notícia aí, Beto, você que é da cidade de Horizonte ali, sempre vai visitar a Dona Lourdes, então agora vai ter mais motivos para desacelerar e sem muita pressa, pega o viaduto ali, o acesso já chega a Horizonte. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luziano de Oliveira, bom dia. Novamente aqui, olha só, essa expectativa em torno da conclusão dessa obra de infraestrutura importante ali para a cidade de Horizonte, ela vinha sendo aguardada porque vai ser, Luziano, uma via que vai facilitar o acesso para dentro da sede de Horizonte, porque hoje com a duplicação da BR-116, você não passa por dentro da cidade de Horizonte, você tem que realmente fazer um contorno lá na frente, inclusive perigoso, porque pega carros que vêm no sentido contrário, numa velocidade excedente muitas vezes. Então isso daí facilita, melhora a vida de quem quer ter acesso à cidade de Horizonte, mas muito mais do que isso. Eu acho que isso vai incrementar a economia do município de Horizonte, porque você imagina a quantidade, por exemplo, de pessoas que podem entrar na cidade com facilidade e incrementar, a melhorar ali o comércio, porque hoje você só vai a Horizonte mesmo, como se diz no popular, se tiver negócio. Você não entra no município de Horizonte se você não tiver algo para fazer. Mas o acesso do viaduto, ele tem essa característica. E aí sim, a gente tem que ressaltar a importância dessa obra, porque ela estava, Luziano, num estado de abandono de dar dó. Faz parte daquele pacote de obra lá do início do ano, quando o presidente Bolsonaro veio, que deu a ordem de serviço para 3 grandes obras de infraestrutura que estavam atrasadas lá em Tianguá, se eu não me engano, as 2, e essa outra aqui do município de Horizonte. Então chega em boa hora. É bom para a segurança viária, é bom para quem vai para a cidade de Horizonte, que hoje tem um fluxo grande, principalmente durante a semana, de pessoas que trabalham no município de Horizonte, outros que saem de Horizonte e vêm trabalhar em Fortaleza. Horizonte hoje virou praticamente uma cidade dormitório, onde muita gente fica nesse vai e vem, como é Maracanaú, como é com Aquiraz. Então era uma obra que era um verdadeiro escárnio do jeito que estava, abandonado, recursos públicos sem conclusão, e finalmente a gente vai ter isso aí agora funcionando. Eu chamei aqui a atenção dos nossos ouvintes internautas sobre mudanças na PEC dos precatórios. O Carlos Alberto já está chegando com as informações sobre alterações que poderão acontecer nesse texto, na proposta de emenda à Constituição, que trata sobre o pagamento de precatórios, e talvez as mudanças sejam benéficas para segurados da Previdência Social. Acompanhe agora com Carlos Alberto. Interlocutores do Palácio do Planalto negociam com líderes do Senado mudanças no texto que passam a garantir uma margem para a votação no plenário. Entre as mudanças em negociação está a previsão de tornar o valor de R$ 400 do Auxílio Brasil permanente e a garantia de que a verba a ser liberada com a PEC será usada somente para o programa social e gastos obrigatórios.
O governo também inclui um ponto que atende um pleito de governadores e prefeitos, incluindo o dispositivo referente aos precatórios do Fundef. Esses seriam pagos aos professores como abono salarial. No caso desses precatórios, o Congresso já aprovou uma lei que permite o pagamento como abono, mas ainda há dúvidas sobre a segurança jurídica disso. Com a mudança, o governo espera ampliar o apoio do Senado e de governadores e prefeitos na votação da proposta. A PEC deve liberar 106,1 bilhões nos gastos do governo federal em 2022. Inicialmente, o texto enfrenta resistência entre os senadores, que se recusam a abrir um grande espaço no orçamento para o governo em ano eleitoral. O governo corre contra o tempo para aprovar a PEC a tempo para que o Auxílio Brasil de R$ 400 seja pago ainda em dezembro. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar o texto hoje. Com notícias da política, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Eu acrescento a essa informação do Carlos Alberto outro detalhe que pode ser bem importante para os segurados da Previdência Social, jornalista Beto Almeida. A proposta apresentada pelo líder do governo, Fernando Bezerra, no sentido de alterar ou aperfeiçoar o texto originário da Câmara Federal nessa PEC dos precatórios, preserva algumas prioridades mantidas pelos deputados federais e garante também o pagamento das requisições de pequeno valor RPVs dos idosos, pessoas com doença grave ou deficiência, como prioridade em relação a outras dívidas. E o líder do governo está sugerindo que, por uma questão de justiça, esse valor seja delimitado a 3 vezes o valor das RPVs, ou seja, uma RPV hoje, que é a requisição de pequeno valor, tem um valor na faixa de R$62 mil, ou seja, acima desses valores que beneficiam principalmente os segurados da Previdência Social, todos os segurados ficariam com os precatórios adiados. O governo federal, com essa PEC, iria adiar os pagamentos acima de R$65 mil. Então, pela proposta de alteração no texto, esse valor passaria a R$200 mil. Ou seja, Beto Almeida, talvez beneficiasse 90% de quem ganhou ações na justiça e já esperava para 2022 receber esses precatórios. Essa é uma das melhores notícias, claro. Também essa citada pelo Carlos Alberto em relação aos professores. Luzenor de Oliveira, no que a gente percebe claramente aí no fim das contas, é que as alterações melhoraram e muito a proposta que vai para o Senado em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tirando, Luzenor, esse embate ideológico, esse embate político, dá para perceber que quando os políticos bem intencionados sentam, põem o cérebro para funcionar e vão em busca de solução, encontram. Eu acredito que agora a PEC ela tem uma enorme possibilidade de aprovação, de ter os 49 votos favoráveis no Senado. Tem reunião hoje, é bom que se diga. A gente vai sentir o termômetro disso nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde a matéria primeiro precisa ser aprovada. E aí tem essas garantias todas que já foram citadas, e eu ainda coloco mais, a possibilidade de transformar, como está prevista numa das alterações, Zenor, a questão do auxílio, né, do Auxílio Brasil, permanente e não apenas até dezembro de 2022, porque aí se cria sim um instrumento de já ter recursos no orçamento previsto para bancar o programa. Em relação ao Fundef, né, o Fundef dos precatórios que estão lá, a garantia de que 60% desse dinheiro obrigatoriamente vai ser liberado para ser destinado para pagamentos de salários dos professores. Só tem coisas boas nesses ajustes. Então, eu imagino que agora o caminho está destravado e aberto para aprovação dessa PEC dos precatórios. Caminho destravado também, jornalista Beto Almeida, na agenda do Partido Liberal para as eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro finalmente sinalizou que irá se filiar à sigla. E isso abre também caminhos para aliados do Palácio do Planalto no Ceará desembarcarem nos quadros do PL, Partido Liberal. Pois é, Luciano, isso daí o PL anunciou ontem em comunicado, dizendo que já anunciando a nova data, que é próxima terça-feira, dia 30 de novembro, o que se pressupõe que agora, para você colocar como nós utilizamos, os caminhos estão
desobstruídos. Claro, se nenhuma outra desinteligência acontecer daqui para lá entre o presidente Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. A gente espera que não. Porque, na realidade, é o seguinte, qual era o maior entrave aqui? Estava no maior colégio eleitoral do país. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem interesse, logicamente, em poder indicar, em ter força dentro da disputa ao governo do Estado no ano que vem, porque ele precisa ter, Luzenor, uma base de apoio dele como candidato à presidência da República. É inimaginável um candidato a presidente da República, Luzenor, não contar, por exemplo, com o seu próprio partido no maior colégio eleitoral do país. E aí o seguinte, rifou a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia, que até então, lembrando que o PL no momento ainda é aliado do governo Dória, vai deixar de ser. Do mesmo jeito como isso terá impacto, por exemplo, em estados aqui da região Nordeste. No Ceará, atualmente, o PL é da base governista, é ligado aqui à base do governador Camilo Santana, Alceu Ferreira Gomes. O PL não ficará, logicamente, oficialmente nessa base. E para finalizar o bate-papo político, o Sátiro Salles chega agora com as informações sobre o desdobramento em relação às prévias no PSDB. Os aliados do Palácio da Abolição, que estão filiados ao PSB no Ceará, começam a procurar um novo rumo partidário. A recomendação está sendo feita após o PSB avançar nas articulações para se aliar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto, o que gerou incômodo aos dirigentes nacionais do PDT. São 7 horas e 44 minutos, o Sátiro se antecipou para falar sobre o PSB, mas a minha conversa aqui com o jornalista Beto Almeida é sobre PSDB. A crise interna continua, sem data para terminar, afinal as prévias foram abertas no domingo, a urna eletrônica também, o aplicativo não funcionou, jornalista Beto Almeida, e nos bastidores do PSDB, muita conversa, muito conflito, troca de farpas e uma imagem que vai se construindo ainda pior para o Ninho Tucano. Na realidade, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, saiu ontem com a seguinte informação: foi contratada uma nova empresa de tecnologia que já aí está com a previsão de ser contratada mesmo, não foi assinada ainda porque ela ficou de fazer testes de segurança no sistema de votação digital do PSDB. Se essa empresa passar nesses testes de segurança, o anúncio da contratação vai ser oficializado e a previsão do presidente Bruno Araújo é de que já amanhã, quinta-feira, os filiados do PSDB já possam retomar a votação interna para a escolha do candidato a presidente do partido, à presidência da República, em 2022. Ontem foi dia de coletiva para todos os lados. O João Dória, governador de São Paulo, e o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, deram uma coletiva, os dois, sem a presença do outro candidato, Eduardo Leite. Teceram críticas ao Eduardo Leite, mas aproveitaram, Luzenor, principalmente o Arthur Vigílio, para descer o sarrafo, como se diz, no deputado federal Aécio Neves. E defendeu mais ainda isso, que o Aécio está querendo transformar o PSDB numa espécie de centrão, e principalmente a cobrança do Arthur Vigílio é de que existe hoje muitos bolsonaristas dentro do PSDB. Ele pediu que esses bolsonaristas deixem o partido. Já Eduardo Leite, mais à noite, lá pelas 7h30 da noite, também fez uma coletiva e ele voltou, inclusive, a dizer o seguinte: o PSDB é para ficar com quem é do PSDB. Ele deu uma indireta para o Dória, embora disse que isso faz parte do movimento de campanha dele, mas que não é uma coisa pessoal contra o Dória. Claro, ele está fazendo o papel dele de candidato. É como ele diz: eu tenho que manter a militância ativa. Se não fizer isso, como é que vai ficar? Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, você ouvinte, internauta, uma boa quarta-feira. Um bom dia a todos, até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.